pessoal, eu sou Marcela, sou reumatologista e o vídeo de hoje vai te ajudar a entender o que é a esclerose sistêmica. Então vamos lá. Esclerose sistêmica é uma doença autoimune crônica bastante complexa, caracterizada pelo acometimento de pequenos vasos do corpo e pela fibrose da pele e de outros órgãos internos. Ela é uma doença que acomete principalmente mulheres, mas ela tende a ser mais agressiva em homens. E a faixa etária principal, de início da doença fica ali entre os 30 e os 60 anos. Geralmente o primeiro sintoma, ou sinal dessa condição é o fenômeno de Raynaud. O que é fenômeno de Raynaud, doutora? Então de uma maneira simples, é a vasoconstrição, dos nossos vasinhos, principalmente das extremidades, quando expostos ao frio. Então, como vocês podem ver nessa imagem, inicialmente ocorre a vasoconstrição, mostrando essa fase em que os dedos, ou outras extremidades ficam mais esbranquiçados, seguido pela cianose, que é o arroxeamento dos dedos, e por fim pode haver essa fase em que eles ficam mais avermelhados, ruborizados, que é a reperfusão. Mas é importante vocês saberem que não é somente a esclerose sistêmica que dá esse fenômeno de Raynaud, ok? Bom, além desse fenômeno, que é muito típico e costuma ser a manifestação inicial, a fibrose da pele ou espessamento da pele é muito característico. Então, o paciente começa a notar que as extremidades, principalmente, vão ficando espessadas, duras, enrijecidas, e esse quadro pode progredir. Então, a gravidade do paciente, das manifestações dele, vão depender de caso a caso, podendo chegar a algumas situações em que as tarefas mais simples do dia a dia acabam ficando prejudicadas por conta desse espessamento da pele. Então, nessa segunda imagem, vocês podem ver como que geralmente fica a pele de um paciente com esclerose sistêmica. Bom, da mesma forma que a pele pode sofrer essa fibrose, que a gente chama de esclerodermia, órgãos internos, também podem ser acometidos. Então, a gente tem manifestações pulmonares, o paciente pode ter a hipertensão arterial pulmonar ou o comprometimento do tecido pulmonar em si, que a gente chama de parênquima, e isso confere uma maior gravidade à doença. Ele pode apresentar dificuldade para engolir ou dor para engolir por conta do acometimento do esôfago, pode ter refluxo, pode ter alteração do hábito intestinal, ele pode ter comprometimento cardíaco e também ele pode ter, o rim dele também pode ser afetado. Existe uma condição super grave que se chama crise renal esclerodérmica, mas que é um pouquinho mais rara, que também pode acometer o paciente com esclerose sistêmica. Bom, doutor, e como que a gente faz o diagnóstico, de um paciente com esclerose sistêmica? A gente tem que associar o quadro clínico, então a gente vai observar ali um fenômeno de Raynaud, seguido de um espessamento da pele ou outras manifestações típicas da doença, associadas também à presença de autoanticorpos, esses exames que são tão falados na reumatologia também são muito presentes, são muito fortes aí nessa condição clínica que é a esclerose sistêmica. E outros exames vão acabar nos ajudando a fechar esse diagnóstico, como a tomografia de tórax, a espirometria, a manometria esofágica e assim por diante. A capilaroscopia também, que é o exame que a gente faz para avaliar o fenômeno de Raynaud, são ferramentas que nos auxiliam muito a fechar o diagnóstico da esclerose sistêmica. O tratamento, pessoal, assim como várias outras condições reumáticas que a gente já comentou aqui, vão depender de caso a caso. Então, a gente vai observar qual o grau da manifestação, quais são os órgãos acometidos para definir o melhor tratamento para esse paciente. Mas eles vão, corticoide, imunossupressores, diversos outros medicamentos que são usados em doenças semelhantes também vão fazer parte da terapia desse doente. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber um pouco mais sobre esse assunto, pode me contactar que eu vou tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço e até a próxima!